da variação alélica e o funcionamento gênico, olha, nós temos o quê? Nós temos que aquela sopa de letrinhas que nós trabalhamos, aquelas quatro letrinhas que nós temos dentro dos genes, dentro da formação do DNA e do RNA, são eles que vão fazer com que essas características nossas apareçam, tá? Então, a espécie humana carrega em torno de 28 mil genes. Entenda onde eles ficam armazenados. Os genes ficam dentro do RNA e do DNA, e onde o DNA comanda o que a célula vai fazer. As ordens são dadas por meio de uma molécula chamada de RNA mensageiro. Os genes também estão dentro das bases nitrogenadas, dentro daquelas quatro letrinhas, adenina, citosina, guanina e timina, e são cadeias que se combinam para formar os genes. E nós também temos essas letrinhas dispostas dentro do gene, tá? Então, aqui dentro do gene, nós também temos essas letrinhas que vão combinar, vão trabalhar, vão carregar essas informações genéticas, tá? É uma sequência que guarda informações específicas, há trechos sobre a cor dos olhos, há trechos sobre a altura, há trechos sobre o comprimento, a cor do cabelo, há trechos sobre o tamanho do nariz, o tamanho da boca, o tamanho do olho. Então, é dentro do gene que vai ter essas informações. Também temos, olha, armazenados dentro dos cromossomos. Do cromossomos, nós temos que homens e mulheres sempre trazem 23 pares de cromossomos. São como se fossem novelos onde se desenrolam aqui, onde se enrolam os genes. Dentro desses novelos, vamos pensar assim, vamos pensar que algum fiozinho daqui ele pode sofrer alteração e se transformar em um terceiro alelozinho. Isso também causa uma alteração genética. Isso também causa uma alteração fisiológica. Isso dentro de anatomia e fisiologia vocês vão ver, isso pode causar uma anomalia ou uma monstruosidade, tá? Por quê? Isso são termos técnicos, tá, pessoal? Não estou falando monstruosidade por conta do significado, para assustar, não. Monstruosidade é um termo técnico representativo de anomalias físicas causadas por alterações de genes, de cromossomos, por alteração genética no desenvolvimento. Então, essas monstruosidades, essas alterações genéticas, elas podem resultar também da diferença aqui do, do parceiramento entre os genes também dos cromossomos. E nós temos aqui outro fator que é o genoma. No caso do genoma, olha, o genoma é onde reúne toda a informação genética dos seres vivos. Está guardado dentro do núcleo das células do nosso corpo. Então, cada célula vai ter ali o seu genoma, que vai armazenar cada informação. Então, aqui dentro do genoma nós temos uma série de cromossomos, dentro dos cromossomos nós temos os genes, dentro dos genes nós temos as bases nitrogenadas e dentro das bases nitrogenadas nós temos a formação do RNA. Então, é um sistema bem complexo, bem legal, bem interessante de informações que nós podemos ter ali variações milhares de alterações, né? Nós podemos ter uma série de alterações por conta desses 28 mil genes aqui que nós temos armazenados no nosso corpo. E partindo daqui, nós já conseguimos entender melhor as regras mendelianas, olha, nós conseguimos entender melhor a respeito das regras mendelianas. Antes, olha, tem aqui regras de segregação e sorteio independente, ou seja, eles escolhem e eles são independentes, eles quem? Os genes, para poder combinar, para poder fazer essa herança genética e ter os resultados. Então, nesse caso, olha, os princípios básicos da herança genética foram descobertos por Gregor Mendel. São baseados na segregação de alelos durante a formação das gametas e no sorteio independente de alelos de diferentes genes. Ou seja, eles são escolhidos e são unidos de forma independente. Por isso que nós podemos ter alterações diversas e por isso que nós não temos como falar, especificar para você, nós não podemos cravar
que o filho vai herdar as informações do pai. Não, não tem como, porque eles são independentes e eles são baseados na segregação dos alelos. Cada alelo tem a sua informação e vai se encontrar ali para poder criar. Mas existem leis que regem as regras de segregação e de sorteio de Mendel, as leis mendelianas, para entender um pouquinho melhor essas informações. E elas foram baseadas, olha, e elas foram baseadas no estudo principalmente das ervilhas. Tá? Então, aqui, quando nós fazemos uma comparação, quando nós vamos estudar aqui, Mendel, ele fez o estudo por cruzamento de ervilhas. Depois eu volto aqui e explico para vocês melhor, mas eu vou falar primeiro sobre as leis.